Olá, autodefesa energética. Este é o nosso tema de hoje, o assunto que nós vamos falar aqui nessa live. Sejam bem-vindos a essa live. Eu sei que muitas pessoas assistem a live gravada, né? Eu falo que assistem do futuro e eu fico muito feliz que você esteja aqui. Oi, Leila, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre autodefesa energética. É um assunto que nossa, muitas pessoas perguntam, têm dúvidas, e é interessante porque os temas, eu falo que os temas vêm para mim, né? Não sou eu que vou atrás do tema, é o tema que vem atrás de mim. E aí o tema sempre vem para mim na semana. Eu falo, poxa, eu acho que esse é o tema legal pra gente falar na live de hoje, né? Então hoje nós vamos falar sobre autodefesa energética. Poxa, o que é isso, né? O que é autodefesa energética? Quando a gente pensa em autodefesa, sou eu mesma me defendendo, né? É eu mesma cuidando das minhas energias e tendo consciência das energias das outras pessoas, assimilando as minhas, né? E como é que eu posso me autodefender daquilo que eu não quero? Como é que eu posso me autodefender, por exemplo, de uma doença? Né? Como é que eu posso me cuidar energeticamente para que eu não fique doente ou, de repente, até me autocurar, melhorar um sintoma, por exemplo, né? Então, para a gente falar sobre a autodefesa energética, uma coisa interessante da gente pensar é nós termos a total consciência de que nós vivemos em um mundo multidimensional, né? O que é um mundo multidimensional? É um mundo onde eu estou interagindo não só no físico, mas eu estou interagindo também no energético. Por que é multidimensional? São multidimensões, a dimensão física, a dimensão energética. E sem falar aí nas dimensões ainda mais sutis, como por exemplo a dimensão espiritual, né? Então, quando eu estou num lugar, eu não estou aqui interagindo nesse lugar só com o meu corpo físico, mas eu também estou aqui interferindo com o meu corpo energético, com as minhas energias. Se eu estou conversando com alguém, eu estou me comunicando com essa pessoa, estou conversando com uma amiga, com uma pessoa, eu estou tendo um relacionamento mais físico, né? Eu dou um abraço, eu dou um beijo, eu tenho um toque, né? Esse contato, ele não se faz só pelo físico, mas ele também se faz pelo energético. Só que o contato energético, ele pode acontecer de uma forma distante, né? Eu posso me relacionar energeticamente com uma pessoa que está muito distante de mim fisicamente. Então, se a gente não tiver um mínimo de consciência dessa multidimensionalidade, aí que a gente vai pensar sobre autodefesa energética. Então, é uma premissa. Eu tenho que partir desse ponto, né? Para que eu pense em autodefesa energética, eu tenho que primeiro partir do ponto de que eu vivo em um mundo multidimensional, né? Faz sentido? Bem, é possível sentir as energias das pessoas? Será que é possível? Será que eu consigo captar a energia de uma pessoa quando eu converso com ela sem ela ter me falado nada? Porque quando você olha para alguém, uma coisa é a aparência, né? Uma coisa é como ela está se vestindo, como ela está se portando, o que é que ela está dizendo para você, se é verdade ou se é mentira. Se a pessoa quiser mentir para você, ela pode, né? Isso nem é tão difícil de fazer. Mas quando ela fala com você, quando ela olha para você, o que é que você sente, né? O que é que a gente sente? Será que a gente pode sentir o campo vibracional de uma pessoa quando nós conversamos com essa pessoa? São questões para nós perguntarmos para nós mesmos, né? Que são questões para que a gente leve em consideração, né? Oi, Lu! Então, vamos pensar nos principais sintomas que nós podemos ter fisicamente quando nós sentimos energias, captamos energias de ambientes, das pessoas, e essas energias, elas acabam nos afetando a ponto de nós termos um sintoma físico. E os principais sintomas que nós podemos ter, que muitas vezes é puramente energético, são tonturas,
confusão mental, dores de cabeça e disfunções gastrointestinais. Esses são os principais, né? Então, por exemplo, confusão mental é uma coisa bem interessante de experienciar. Eu acredito que todo mundo já passou por isso, um momento assim, que não está conseguindo se concentrar, tenta ler uma coisa e não se concentra, dá aquela confusão mental, esquece totalmente tudo que ia fazer, e daqui a pouco tá assim, meio perturbado, sabe? Fica com aquela sensação de não ter direção. Às vezes você até está de fato dirigindo e você pensa assim, meu Deus, mas para onde é que eu estou indo mesmo? Eu acredito que todo mundo aqui já tenha passado por isso, é uma confusão mental. E às vezes você tem que parar o carro e pensar, meu Deus, onde é que eu estava indo mesmo? Tá? Muitas vezes essa confusão mental, ela vem de energias que nós assimilamos das outras pessoas e dos ambientes onde nós estamos, onde nós passamos. Às vezes nós assimilamos energias assistindo televisão, assistindo um vídeo, trocando mensagens pelo WhatsApp. Isso tudo pode acontecer. E aí a gente pode ter também dores de cabeça, tonturas, né? Muitas tonturas até, sensação de que vai cair. E a gente pode ter problemas gastrointestinais, como diarreia, de repente, aquele mal-estar, aquela vontade de vomitar, né? Aquela dor de estômago. Esses mal-estares, eles podem acontecer por conta da assimilação energética que nós fazemos pelo nosso chakra umbilical, né? Quem já fez o curso, né, como a Leila, sabe que o chakra umbilical é o chakra que fica aqui um pouquinho para cima do umbigo e que nós fazemos muitas trocas energéticas por esse chakra, utilizando esse chakra, e ele é o chakra das nossas emoções, né? Nós nos manifestamos muito as nossas reações, as nossas emoções por conta desse chakra. Então, quando a gente começa a identificar que, poxa, de repente eu tô com uma dor de cabeça, eu estou com confusão mental, eu estou com mal-estar, mas que você tem ali uma percepção de que aquilo é mais energético do que físico, aí sim é o momento da gente começar a pensar. Oi, Helene! O momento da gente começar a pensar, por exemplo, como é que eu faço para ter uma autodefesa energética? Como é que eu faço para me prevenir? Será que eu posso me antecipar, né? Será que eu, de repente, sei se está acontecendo alguma coisa ou que eu vou em algum lugar e que aquilo vai mexer muito comigo, com as minhas emoções, com as minhas energias, e aí eu, de repente, já me antecipo? Será que eu posso me antecipar? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre as autodefesas energéticas. E quando a gente fala em autodefesa energética, nós não estamos falando só de emoções, mas nós estamos falando também do nosso corpo físico. Nós estamos falando também sobre as células, porque as células do nosso corpo, elas sofrem influência das energias o tempo inteiro, né? Porque é importante a gente lembrar, e isso para mim faz tanto sentido, que nós somos muito mais energia do que corpo, né? Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que quem nutre os tecidos são as energias, né? Então, se a energia está fluindo bem, automaticamente esse tecido estará sendo mais nutrido, né? Ok? Gente, tudo na nossa vida, praticamente tudo, funciona muito bem quando a gente tem técnicas para isso. Vocês já pararam para pensar? Tem técnica para tudo, né? Se você vai fazer um bolo, por exemplo, você segue um passo a passo, né? Se você vai fazer uma sobremesa, você segue um passo a passo. Ah, eu começo assim, 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 eu faço assim, 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 né? E por que não seria diferente com técnicas energéticas, né? E quando a gente fala em técnicas energéticas, isso é um ato mental. É um ato que eu, a partir da minha mente, eu movo as minhas energias e consigo interferir no mundo energético, né, que está à minha volta. Então, se existe técnica para quase tudo, por que não teria técnica para autodefesa energética? Existe, a gente vai falar disso daqui a pouco, mais no final, tá? Agora, uma coisa super importante de nós pensarmos é a questão de nós mesmos, a partir dos nossos pensamentos, bagunçarmos as nossas energias. Então,
Até então a gente está falando muito do que vem de fora, né? Poxa, eu chego num ambiente, assimilo a energia do ambiente. Eu falo com uma pessoa, assimilo a energia de uma pessoa. Mas e quando o desequilíbrio parte de mim mesma? A gente fala que isso é um autoassédio. Eu mesma me assedio, é um autoassédio, né? Ou seja, eu bagunço as minhas energias sozinha, sem precisar de ninguém. Poxa, como assim, né? A gente faz isso a partir dos nossos pensamentos. É só a gente entender aquele raciocínio que eu sempre falo, né, aqui nos vídeos, nas lives. Eu sempre falo desse raciocínio. Oi, Cris! Eu penso, eu sinto, eu vibro, né? Então, a partir de um pensamento, eu já mudo tudo aqui nas minhas energias. Eu mudo drasticamente as minhas energias a partir de um pensamento. Então, a bagunça energética vibracional do meu corpo, nem sempre ela vem de fora. Muitas vezes ela vem de dentro, tá? Hoje, o que é vir de dentro? Vem dos meus próprios pensamentos, né? Então, vamos pensar assim naqueles relacionamentos que a gente tem, né? Que interconsciencialmente nos afetam muito, né? Aqueles relacionamentos que a gente se ira. Sabe aquela pessoa que toda vez que você fala com aquela pessoa você fica com raiva? Toda vez que você fala com aquela pessoa você fica nervosa? Toda vez que você fala com aquela pessoa você fica triste, para baixo, desanimado? Isso acontece com vocês? Aí o que que acontece? A partir de uma relação de uma pessoa e outra, surge um pensamento, que surge um sentimento, que já muda totalmente a vibração energética do meu corpo. Então, nem sempre a bagunça energética vem de fora. Muitas vezes ela vem de dentro, internamente. Ou seja, a forma como eu estou percebendo o mundo. É a forma como eu estou me relacionando com as pessoas. É a forma com que eu estou criando pensamentos na minha cabeça. E às vezes a gente já tem uma pré-programação, né, de pensar de determinada maneira. Às vezes a gente entra muito num processo de julgamento, onde eu olho para alguém e já julgo aquela pessoa a partir dos meus valores, a partir daquilo que faz sentido para mim. Só que, além de eu estar julgando aquela pessoa e às vezes afetando a energia daquela pessoa, eu estou afetando minha própria energia, né? Porque lá dentro de mim está vindo pensamentos de que eu olho para aquela pessoa e a julgo, como se eu soubesse o que é certo fazer e ela não, né? Então é uma coisa muito interessante da gente pensar, né, que como eu falei aqui, essa bagunça energética nem sempre vem de fora, às vezes ela vem de dentro, né? Então, será que os pensamentos mais qualificados, mais adequados, será que isso não ajuda muito já na nossa autodefesa energética? Será que pensamentos mais elevados, vamos dizer assim, né, mais nobres, também pode-se dizer que faz parte de uma técnica de autodefesa energética? Então são coisas para a gente começar a pensar e a gente já vai entrar, já vamos falar sobre isso, tá? Eu quero perguntar para vocês como é que está a percepção energética de vocês, né? O que é que vocês têm sentido, o que é que vocês têm pensado quando chegam em um lugar, quando falam com alguém, quando se relacionam com alguém? Né? Vocês têm conseguido captar isso que eu estou dizendo aqui? Aquela coisa que é você olhar e não ver só a aparência, e não ver só o semblante, não ver só o físico, mas você sentir o que é que aquela pessoa transmite para você de uma forma mais profunda. Porque quando a gente começa a desenvolver mais a nossa autopercepção energética, a gente começa a ficar aí mais nessas sutilezas, assim, né? Então, quando a gente fala com uma pessoa, você olha o que é que vem pra você. Quando você olha pra essa pessoa, o que é que você sente? Será que você sente, de repente, alguma coisa física? Será que você sente um mal-estar, um arrepio? Ou será que você se sente leve? Será que você se sente bem em estar conversando com aquela pessoa? O que é que ela transmite pra você? E aí a gente começa a desenvolver aí esse nosso autodomínio de percepção, mas de uma percepção que vai muito além de você olhar o caráter, de você olhar o visual, mas de você sentir o que é que aquela pessoa transmite para você
energeticamente falando, tá? Porque eu vejo que a autodefesa energética, ela parte da autopercepção, né? Primeiro eu treino muito o perceber, o sentir, para depois eu treinar o fazer, tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Como eu falei ali, quase tudo na vida precisa de técnica, né? Se eu vou fazer um bolo, eu sigo uma técnica. Se um pedreiro vai construir uma casa, ele segue uma técnica. Se o arquiteto vai lá fazer um projeto, ele também segue um caminho. E isso é para tudo. Se um médico vai fazer uma cirurgia, ele segue uma técnica. Então, quando a gente fala em autodefesa energética, em limpeza energética, as pessoas perguntam muito isso, né? Limpeza energética, por que isso não teria uma técnica também? É claro que tem, né? E na verdade, eu vou ser bem sincero com vocês do que faz sentido pra mim, isso tem que ser feito todo dia. Talvez não faz parte da nossa cultura, mas tem que. A gente toma banho, né, todos os dias. A gente come todos os dias. A gente faz muitas coisas todos os dias. A gente se maqueia. Não é um ritual? Então, por que eu não posso praticar uma técnica energética também todos os dias? Como uma rotina? E eu digo para vocês que quando a gente cria essa rotina, a gente desenvolve a nossa autodefesa energética. E sabe o que é o mais legal disso? Quais são os benefícios que a gente tem fazendo isso? Os benefícios são principalmente o nosso próprio desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, a partir do momento que eu começo a criar um hábito de fazer autodefesa energética, eu também vou me desenvolver melhor em todos os aspectos da minha vida. Por exemplo, a minha saúde, por exemplo, a disposição que eu tenha para fazer as minhas tarefas, a disposição que eu tenha para me exercitar, a disposição que eu tenha para fazer aquilo que eu preciso fazer durante o dia no meu trabalho, a disposição que eu tenho para fazer uma comida em casa, para cuidar dos filhos, para tudo que faz parte da sua rotina. Poxa, mas uma coisa tem a ver com a outra? Tem. Porque você cria o hábito da autodefesa energética, você limpa as suas energias, você faz uma limpeza nas suas energias. E se tiver entupimento nas suas energias, se tiver bloqueio nas suas energias, o que é que você tem? Desânimo, preguiça, cansaço, não quer fazer, procrastina, se desorganiza todo. Deixa as emoções te dominarem, daqui a pouco você está agindo de uma forma que você não gostaria de estar agindo e se arrepende de ter feito aquilo. Então, assim, é um monte de coisa. A gente tem um monte de benefícios quando a gente começa a entender a grande importância de uma autodefesa energética, né? A gente se defende de tantas coisas, né? A gente coloca cerca elétrica na nossa casa, a gente contrata segurança, instala alarme. Isso é um tipo de defesa física. Eu defendo o meu lar para que não entrem invasores, né? Eu passo veneno para que insetos não entrem, roedores não entrem na minha casa, né? A gente faz essas defesas, a gente toma suplementos para defender o nosso sistema imunológico, para que a gente se fortaleça fisicamente falando e as doenças não nos afetem. Então, por que a gente também não pode criar o hábito de uma autodefesa, de nos auto-aplicarmos uma técnica que vai nos proteger, vamos dizer assim, num termo meio assim, né? Energeticamente. Eu me protejo de não assimilar tanto, eu me protejo de desassimilar as energias que ficaram impregnadas no meu corpo durante o dia. Eu me defendo de não ter os meus canais energéticos entupidos e daqui a pouco eu começar a ter problemas porque a energia não consegue passar, não consegue fluir, tá? Do mesmo jeito que um cano entope e afeta todo lá o sistema hidráulico da sua casa, os nossos canais energéticos entopem também, eles travam, eles param. E a energia que tinha que chegar daqui até ali não chega. Aí a pessoa começa a ter dor de cabeça, ter dor aqui, dor ali, ter problemas. As emoções ficam descontroladas, né? Porque o fluir das energias, o desempenho dos chakras, por exemplo, nas nossas vidas, eles são essenciais para o nosso autodesenvolvimento. Eles são essenciais para a nossa manifestação. Eu sempre falo que os chakras são guias evolutivos, guias para a nossa vida, em todos os aspectos. Nos relacionamentos, na força de vontade, na disposição, no autocuidado, no controle emocional.
Então, olha quanta coisa que está envolvida na nossa espiritualidade também. Os nossos chakras superiores, eles estão relacionados à nossa espiritualidade. Às vezes, as pessoas estão totalmente desconectadas com a sua própria espiritualidade, tá? E para mim, a espiritualidade é uma coisa muito profunda, muito individual, tá? Não está totalmente ligada a uma religião, né? Mas para algumas pessoas, elas encontram a espiritualidade dentro da religião e está tudo bem, porque o importante é que a gente se sinta bem no ambiente onde nós estamos, né, no local onde nós estamos. Nós precisamos nos sentir bem nos locais onde nós estamos. Isso é leitura energética. Se eu entro num templo, num lugar e eu me sinto bem, é aquele lugar que é bom para mim naquele momento. Tá? Se eu vou em um lugar e eu me sinto bem, aquele lugar é bom para mim naquele momento. Agora, se eu não estou me sentindo bem num lugar, então alguma coisa está errada, minha energia não está batendo, tá? Vamos pensar nisso. Poxa, e quando a gente começa a não se sentir bem dentro da nossa própria casa? Isso também acontece e a gente precisa fazer essa autodefesa energética da nossa casa também, da nossa empresa. Isso acontece, gente. Eu não sei quem está aqui na live que já passou por isso, mas às vezes a gente não se sente bem dentro da nossa própria casa. E isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. E não estou dizendo que, nossa, é um drama. Não, eu estou dizendo que vamos arrumar, vamos ajustar, vamos mexer o que é que está acontecendo aqui. Né? Por que eu não estou me sentindo bem dentro da minha casa? Tem vários fatores. Às vezes pode ser, por exemplo, eu estar num momento onde os meus pensamentos não estão legais. E aí eu chego em casa, eu encontro com aquela pessoa que é uma relação conflituosa e me faz ter pensamentos de raiva, pensamentos de intolerância. E aí eu mesma bagunço o ambiente energético da minha própria casa por conta da minha relação com determinada pessoa. Então, às vezes, o que é que precisa melhorar? A relação dessas duas pessoas. Né? Mas tá tudo bem, eu chego em casa, eu me relaciono bem com aquelas pessoas da minha família que moram comigo, mas ainda assim eu tô me sentindo mal dentro da minha casa. Poxa, aí pode ser realmente uma outra coisa. Lembra que eu falei? Nós vivemos num mundo multidimensional, nós não estamos só no físico, nós estamos no energético também. Então, como é que está a energia da casa? Será que ela tá fluindo bem? Quem foi que passou por essa casa? Quem é que esteve lá? Que conversas tiveram ali dentro? Como é que foi? Tá? Será que a casa tá suja? Será que a casa tá bagunçada? Será que tem muita tranqueira nos armários? Será que tá na hora de fazer uma faxina? Porque isso tudo faz estagnação de energia. E começa a afetar energeticamente aquele ambiente. E aí aquele ambiente começa a afetar energeticamente a pessoa. Então, quando a gente fala em técnicas de defesa energética ou de autodefesa energética, que é o tema dessa live, não inclui só eu, mas inclui a minha casa, minha empresa, meu ambiente, o local onde eu estou. A gente atua também no ambiente, né? Então, a gente já vai falar sobre isso. Mas tudo isso faz parte de técnicas de autodefesa energética. Então, pessoal que está chegando agora, né, nós estamos falando sobre autodefesa energética e que para tudo na vida tem técnicas, para autodefesa energética tem técnica também. A gente utiliza técnicas para tudo e a gente utiliza técnicas para nos defendermos energeticamente as nossas células, nosso corpo, nosso físico, as nossas emoções, né, dos relacionamentos que a gente teve durante o dia. Que é relacionamento durante o dia? Com quem eu conversei, com quem eu falei, com quem eu troquei mensagem, sobre quem eu pensei. Tudo isso são os relacionamentos que eu tive durante o dia que me fizeram assimilar essas energias todas no meu corpo, né, nos meus chakras, nos meus pensamentos, né, as minhas percepções durante esse dia me fizeram assimilar energias. Então lembra que se eu fizer uma bagunça energética no meu corpo, isso pode vir de fora, como isso pode vir de dentro. Vem de fora porque eu assimilo, mas vem de dentro porque eu pensei, e quando eu penso qualquer coisa, isso traz uma emoção e isso traz um movimento energético para o nosso corpo, tá? E a técnica, toda a técnica de autodefesa energética é um ato mental, tá? É um ato mental, porque eu penso, eu já mexo com as energias, né? Então, se eu falar para vocês aqui agora, pense
na sua casa que você viveu na sua infância, pense na sua família, pense em você criança. Quando você começa a se conectar, né, de forma com os seus pensamentos a qualquer situação, vai vir uma emoção, a minha vai ser diferente da sua, que vai ser diferente de qualquer pessoa que está aqui. Então, aquilo que eu penso gera uma emoção, a emoção que eu sinto gera uma vibração, né? Gera uma energia, uma qualificação energética. Então, pessoal que está chegando aqui, hoje nós estamos falando sobre autodefesa energética, e eu perguntei aqui para todo mundo, é possível sentir as energias das pessoas? Eu quero que vocês respondam isso, que vocês pensem sobre isso, né? E que os sintomas que muitas vezes nós temos por assimilações energéticas durante o dia, podem ser confusão mental, tonturas, problemas digestivos, sintomas digestivos, né? E dores de cabeça. Que às vezes a gente tem esse sintoma, esse mal-estar, por conta de que a gente assimilou tanta energia no nosso corpo que aquilo começou a afetar nosso físico de forma brusca, né? E essa questão de afetar as nossas energias de forma brusca faz com que o nosso físico sinta, tá? Aliás, até quero perguntar para vocês aqui, vocês acham que os animais também passam por esse processo? Os animaizinhos, nossos pets, gatinhos, cachorros, né? Eles sentem as energias dos ambientes, das visitas que passam pela sua casa? Será que eles sentem quando alguém não tá bem, quando alguém da casa tá doente? Quando entra alguém na sua casa que não tem bons pensamentos para com você, será que os nossos pets sentem? Eles sentem, gente. Eles têm chakras como nós, eles têm corpo energético como nós, eles captam também como nós, tá? Então muita gente diz, né, que os bichinhos, eles são uma defesa energética para nossa casa, para as nossas vidas, porque eles nos protegem, é um instinto normal, né, natural do animalzinho de proteger energeticamente o ambiente, o seu dono. Então, poxa, eles já têm instintivamente, naturalmente, autodefesa energética, né? Mas não é só autodefesa, né? Eles defendem o ambiente onde eles vivem, eles defendem o dono. E vocês acham, gente, que é possível, por exemplo, que um bichinho chegue a ficar doente, que um bichinho chegue até a morrer de tanta energia que ele foi acumulando e absorvendo e tentando proteger, né, com todo o amor instintivo dele? Pode acontecer. Será que uma pessoa pode chegar ao ponto de adoecer gravemente de tanto que ela absorve as energias que nem são dela, de fato? Sim, as pessoas podem adoecer. As pessoas vão assimilando, vão captando e elas podem adoecer. Isso pode acontecer, né? Afeta as nossas células, sim. Porque está tudo conectado, está tudo ligado. Cada célula do nosso corpo está conectada, está ligada às energias dessas células, né? Então eu tenho a minha cabeça e eu tenho o fluxo energético da minha cabeça, eu tenho as minhas mãos e eu tenho o fluxo energético das minhas mãos. Então, se não está havendo uma nutrição adequada da energia, a célula vai ser menos nutrida energeticamente falando. E aí elas sofrem, sim, influência. Isso acontece? Isso pode acontecer, tá? Então, poxa, pode ficar doente? Pode. Tá? Então, como é que estão as percepções energéticas de vocês, dos ambientes, das pessoas, tá? Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, às vezes, gente, nós temos alguns pensamentos que eu falo que são aquelas nossas vozinhas interiores, aquela voz que às vezes ela vem para te incomodar, né? É como se fosse um costume da pessoa ter aquele pensamento, que nem sempre é um pensamento muito positivo, às vezes é negativo, sobre determinada situação. E essa voz, ela muitas vezes vem de um trauma da nossa vida, da nossa infância, que foi mal assimilado, a gente não passou tão bem por aquilo, né? Então imagine que em algum momento da sua vida você foi enganado, e aí depois, toda vez que você vai se relacionar com alguém, independente se isso foi nos negócios, né, ou se foi na sua vida pessoal, vem aquela vozinha lá no teu interior e fala: poxa, será que você não vai ser enganado de novo? Essa voz, ela vem do nosso interior, que tem a ver com um trauma, uma situação vivida que a gente ainda não superou tão bem. E isso gera um pensamento, que gera uma emoção,
que também mexe com as nossas energias. Então, quando a gente fala em autodefesa energética, isso também está relacionado aos nossos pensamentos. E a gente observar essa voz interior, né, esses pensamentos. Poxa, será que isso é útil para mim? Será que isso é saudável? Será que eu tenho que parar de dar corda para esses pensamentos tão negativos que ficam vindo e me incomodando e me afetando? Tá? Então isso é uma questão também, tá? Gente, uma outra coisa que a gente pode fazer, que também entra como autodefesa energética, é um autodiagnóstico dos nossos chakras. Eu faço muito isso no consultório com os pacientes, tá? Então você pode tanto fazer sozinho, como pode fazer com seus pacientes, você pode fazer isso com seus familiares, com seus amigos, tá? O que a gente precisa ter? Um mínimo conhecimento anatômico dos chakras. A gente tem que saber pelo menos onde eles ficam, tá? Os 7 chakras principais, que são os grandes centros energéticos do nosso corpo. Então, eu tenho que saber onde fica o primeiro chakra, né? O chakra básico, na base da coluna. O segundo fica aqui na região da pubis, o chakra pubiano. O terceiro chakra é o umbilical, que fica um pouquinho para cima do nosso umbigo. O quarto chakra é o chakra cardíaco, fica aqui, ó, região cardíaca. O quinto chakra é o laríngeo, que é bem aqui na garganta. O sexto é o frontal, que fica entre as sobrancelhas. E o sétimo é o coronário, que fica logo acima da cabeça. É o único chakra que é fora do corpo, né? Porque ele é bem espiritual. Então, esses 7 chakras, a gente precisa, no mínimo, ter uma noção anatômica. O que é muito simples. Eu falei aqui, quem não conhecia, de repente já gravou, tá? Se não gravou, olha para uma imagem, é só você colocar no Google, na internet, você coloca 7 chakras, vai aparecer uma imagem, você olha, não é difícil, tá? Então, como é que a gente faz um autodiagnóstico dos nossos chakras que já serve como uma técnica de autolimpeza energética ou de autodefesa energética? Pode ser sentadinho, pode ser em pé, pode ser deitado, tá? Eu gosto muito da postura sentada porque a coluna fica reta e os chakras, eles são em linha reta, eles têm uma relação com a coluna, né? Do comecinho ao final, quer dizer, saindo um pouquinho do final, né? Indo para a cabeça. Então, eu acho que a energia flui melhor, que é a Kundalini, né? E aí eu paro, sento, mas tá, gente, nada impede de fazer deitado ou em pé. Posso fechar os meus olhos, por exemplo, aí eu penso primeiro no primeiro chakra, eu penso nele. Penso sem me mexer, sem colocar a mão, não é nada de movimento. Gente, é um ato mental, tô falando desde o começo da live, é um ato mental. Então parei, fechei os olhos, quem quiser fazer agora, faça junto para já ir treinando, tá? Pensa no primeiro chakra, só pensa nele, lá na base da sua coluna. Se conecta com essa região do seu corpo, sente o seu corpo, já funciona como uma meditação de mindfulness, né, de atenção plena, e você vai ficar ali por 1 minuto só pensando naquele local do seu corpo, só pensando. Eu garanto que você vai sentir alguma coisa, eu garanto isso. Você vai sentir se é uma coisa boa ou ruim, você vai sentir um mal-estar ou não, tá? Se você sentir um mal-estar, é porque você assimilou energias para aquele lugar. E você está precisando limpar aquele chakra, está precisando desassimilar, ok? Passou ali mais ou menos 1 minuto, você vai pensar no segundo chakra, que fica na região da pubis, tá? Do ossinho da pubis. Pensa naquele local, concentra a sua atenção mental naquele lugar, né? Quem estiver fazendo comigo, pode fazer, pode fechar os olhos. Concentra a atenção ali naquele local e vê o que vem. Qual é a sensação física? É ruim, é boa? Mas fique ali, ó, porque você tá pensando no segundo chakra, você tá colocando energia ali. E é sempre bom colocar energia no chakra, tá? Porque se ele tá precisando fluir melhor, ele vai fluir melhor. Você tá colocando energia, você tá meio que desentupindo, né? É um termo meio grotesco de falar, mas eu acho que fica fácil da gente entender. Passou 1 minuto, você vai pro terceiro, que é pra cima do umbigo. Na barriga mesmo, né? Fica conectado ali, ó, com o olho fechado na região do seu abdômen, da sua barriga, né? E fica sentindo as energias ali do seu abdômen. Vai observando, veja o que é que vem. Esse é um chakra que a gente costuma se relacionar muito com as pessoas por ele, por isso que tem muita gente que tampa o umbigo com esparadrapo, né? A gente faz muita troca energética. Por quê?
Porque o chakra umbilical é o chakra das emoções. Ele é o chakra onde a gente digere as emoções. Eu falo sobre isso no meu curso, tá? Então, fica ali exteriorizando energia pelo chakra umbilical, porque é muito bom exteriorizar energia por ele. E você já aproveita para ir fazendo esse diagnóstico, vendo o que é que você sente, o que é que tem ali no chakra, tá? Um minutinho. Aí nós vamos para o cardíaco. Bem na região aqui do tórax, onde fica o nosso coração, né? Coloca atenção mental. Veja o que é que você sente, veja o que é que vem para você quando você pensa ali no chakra cardíaco, né? Se concentra no cardíaco. Ai, desculpa, gente, se eu falei frontal, é cardíaco, tá? Às vezes eu confundo aqui na hora da live. Aqui no tórax é o chakra cardíaco. Então faz esse autodiagnóstico, né? O que é que você sente quando você se conecta mentalmente com esse local do seu corpo, com esse centro energético? Passado um minutinho, vai para a garganta. Presta atenção na garganta, como é que tá? O que é que você tá sentindo aí? E é muito simples, gente. Se vocês começarem a fazer isso todo dia, vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando cada vez mais legal até, porque aí vocês vão desenvolvendo a sensibilidade energética e vão gostando cada vez mais. Agora vamos para o frontal, que fica aqui entre as sobrancelhas, na sua testa. Coloque atenção no seu chakra frontal, tá? Você vai sentindo já uma energia na cabeça, né? O que é que está acontecendo ali no seu chakra frontal? Qual o sentimento que te vem? Vem uma coisa pesada, uma tontura, um mal-estar? Se vem uma sensação assim, é porque o chakra não estava bem. É porque ele estava com assimilação de outras energias que não são suas. Então, por isso que você tem que colocar atenção no chakra para já ir fazendo uma limpeza. E agora, por último, o coronário, que fica acima da cabeça, como se fosse um cone de energia que joga energia lá para cima. Então, presta atenção no topo da cabeça, tá? Pensou, exteriorizou, veja o que é que vem. Lembra que a gente está fazendo um diagnóstico dos nossos chakras. Beleza, terminei aqui, eu já fiz esse diagnóstico, eu já consegui sentir do primeiro ao sétimo qual foram as sensações que vieram para mim, né? O que é que eu... Oi, Clarice! O que é que eu senti, né? Qual foi a minha sensação? E olha que legal, isso funciona como um diagnóstico, mas já funciona como uma técnica. Já é uma técnica, né? Então, nós estamos falando sobre autodefesa energética. O diagnóstico chakral, ou seja, você parar, fechar os olhos e pensar 1 minuto em cada chakra, já é uma técnica energética. Né? Então, lembra que eu falei que no final eu vou falar sobre as técnicas energéticas? Essa já é uma, tá? E é bem legal, gente, porque como os chakras são os grandes centros energéticos do nosso corpo, é por eles que nós assimilamos a maior parte das energias, tá? Depois, isso vai para o nosso sistema de canais, começa a movimentar aqui no nosso corpo físico. Mas a captação, né, que a gente faz nos ambientes ali ou com as pessoas, normalmente é pelos chakras, tá? Certo? Bem, então, vamos falar das técnicas agora, né? Eu falei para vocês que eu ia dizer, né? Outra coisa que ninguém me perguntou aqui, mas me perguntam muito, e os locais que são pesados? Poxa, por que tem lugar que é pesado? Eu quero dizer pra vocês, gente, que nem todo mundo sente do mesmo jeito, tá? Você pode ir com 10 pessoas num local, um ou outro falar que tá pesado e os outros falam, não tô sentindo nada. Que história é essa de pesado? Eu digo pra vocês, quanto menos a pessoa está conectada com a sua espiritualidade, é o Paraguai, né? Quanto menos ela está conectada com a sua espiritualidade, menos ela capta, né, as energias. Agora, quando ela tem já esse hábito de sentir as energias do corpo, se conectar com a espiritualidade, com a natureza, sair um pouco do ego, sair um pouco do materialismo, ela já naturalmente vai desenvolvendo essa sutileza, né? E aí ela começa a falar, poxa, tem lugar que é pesado, como a Cláudia falou, o Paraguai. A gente vai e volta se sentindo esquisito, mais pesado, parece que a gente volta com confusão mental, com tontura, com mal-estar, coisas que a gente não tinha na hora que foi, né? Então, qual é o conteúdo energético daquele local? Às vezes é muita gente ao mesmo tempo, a gente capta muitas energias, né?
locais que têm histórico de guerra, né? Então se impregnou ali pensamentos de sofrimento. Às vezes a gente vai em locais muito antigos, como na Europa, por exemplo, para quem já foi, né? Eu nunca fui. E aí você tá lá naquele local e sente muito. As pessoas que foram falam, poxa, eu senti tão diferente aquele ambiente. Porque quantas guerras houveram, a história é mais antiga mesmo, né? Muita coisa aconteceu ali. A Cláudia falou que ela tem dor de cabeça quando ela vai ao Paraguai, por exemplo, né? Isso acontece mesmo, né, com algumas pessoas. Você assimilou tanto as energias daquele local que você ficou com dor de cabeça. É isso que eu estava falando bem no começo aqui da live. O quanto que a assimilação energética afeta nosso físico, as nossas células. E aí a gente precisa de técnicas de autodefesa energética e ter isso como uma rotina, como um hábito, para que a gente não se acostume a ficar sofrendo com situações que às vezes são bem fáceis até de resolver, tá? Vamos falar então quais são as técnicas, tá? Eu deixei anotadinho aqui para falar para vocês as técnicas que eu considero como as principais, tá? Bem, vamos lá. Primeira, mobilização básica das energias. Tem gente que chama de mobilização vertical das energias. Funciona também, né? Serve também, é tudo a mesma coisa. Estado vibracional, você pode escutar com esse termo. Tem gente que fala movimento... eu não lembro agora. É que tem muitos nomes para a mesma técnica. Eu chamo de mobilização básica das energias, tá? Lembrei, oscilação vertical das energias. Tem gente que chama assim também. O que é isso, tá? Vocês, todos nós, né? A partir de um ato mental, o que é um ato mental? É eu comandar meu pensamento, né? A partir de um ato mental, eu vou mover as energias no meu corpo, certo? Poxa, o meu corpo, vamos supor assim, que ele começa no pé e termina na cabeça, ou vice-versa, começa na cabeça e termina no pé. Mas se você pega um corpo, vamos pegar essa caneta, ele começa aqui e termina aqui, ou ele começa aqui e termina aqui. Com o nosso corpo não é diferente, né? Ele começa aqui, acaba no pé, começa no pé, acaba na cabeça. Então a mobilização básica das energias é mover as energias mentalmente dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Ou seja, eu parar um momento do meu dia, ficar quietinha, não me movimentar, posso fechar os olhos ou não, tá? Tanto faz. E aí eu faço esse ato mental, é uma técnica. Mobilização básica das energias. Quanto tempo, Elizabeth? Quanto mais, melhor. Na verdade é isso. Se você tem muita prática e faz isso todo dia, como eu faço todos os dias, é muito rápido, na verdade, porque você já está tão acostumado que você pensa, você já instala esse movimento. Então a gente fala que a gente instala o estado vibracional com muita rapidez, facilidade quando a gente treina muito. Quem aqui de repente já treina bastante isso, sabe o que eu tô falando. Mas isso não quer dizer que também sempre você tem que fazer rapidinho. Voltando à história dos ambientes pesados. A Cláudia falou, eu vou no Paraguai e volto com dor de cabeça. Provavelmente, para ela limpar bem as energias do corpo dela e para ela até mesmo melhorar dessa dor de cabeça, talvez não seja uma coisa tão rápida. Talvez ela vai precisar fazer a mobilização básica das energias por 10, 15 minutos. Vai ser muito bom. Porque ela vai mover tanto, vai mover tanto, vai mover tanto, que os chakras vão se ampliar, que o fluxo dos canais energéticos vão fluir bem, e aí começa a sair. Por isso que a limpeza, gente, sai. Começa a sair aquelas energias gravitantes ali que ficaram impregnadas no seu corpo e vai saindo, e vai saindo, e vai saindo. É igual tomar banho, a sujeira sai, né? Quando você vai no barro, você passa a bucha, sai aquela água preta. Com a energia é assim também, só que não é tão visual, não é fácil de ver. Mas a gente vai fazendo essa mobilização básica das energias, que é um ato mental, e essas energias vão meio que se desgrudando, meio que se descolando de você. Olha que legal, né? Isso é uma técnica de autodefesa energética. Poxa, eu posso me antecipar, eu posso já ficar fazendo de manhã, antes de ir num lugar eu faço. É sempre bom. Se você fizer 10 vezes por dia, é bom, tá? Existem grupos, eu já participei disso, que era um desafio das pessoas ficarem por 30 dias fazendo a mobilização básica das energias 20 vezes.
todo dia, durante 30 dias, 20 vezes. Poxa, olha que bacana, né? 20 vezes. Foi uma experiência bem legal. Você trabalha tantas energias que você não fica tendo tantos problemas emocionais. Na verdade, as coisas se tornam pequenas, sabe? Porque aí a gente trabalha tantas energias que a gente vai mais pro... Eu falo que a gente vai mais pro nosso lado espírito, pro nosso lado alma. A gente se conecta com a nossa essência, que deixa o ego um pouquinho de lado, né? A gente fica mais ali na plenitude. E aí a gente não se afeta tanto, a gente não entra tanto naquele processo de autoassédio energético, né? Dos nossos próprios pensamentos nos afetarem. Então é bacana, gente, fazer bastante, tá? Outra coisa, tá? Outra técnica é a que eu já acabei de falar pra vocês, que a gente, né, eu expliquei agora há pouco, que é você parar e se concentrar ali 1 minuto, pode ser mais, tá? Em cada chakra, partindo do primeiro para o sétimo. Então você fica concentrado ali naquele local, exteriorizando a energia, tá? Vai para o segundo. Isso também é uma técnica de autodefesa energética, tá? Então se concentrar por de 1 a 5 minutos, que seja em cada chakra, mentalmente, lembrando que técnica energética é um ato mental, tá? Então você vai fazer isso a partir da sua mente. E aí você se conecta ali de 1 a 5 minutinhos em cada chakra, automaticamente você já está fazendo uma limpeza energética, tá? Pessoal, no link da minha bio, aqui no Instagram, tem um vídeo meu do YouTube, tá? E lá eu explico, é como se fosse uma meditação guiada de como fazer a mobilização básica das energias. Então, de repente, você que ainda ficou com alguma dúvida, né, é só entrar lá no vídeo e ouvir, que fica bem fácil de entender, tá bom? Lá eu coloco de uma forma bem detalhada, assim, né, para quem às vezes não tem muita prática, tá? Vamos lá. Qual que é o próximo? Encapsulamento. Encapsulamento, gente, é assim. Voltando, eu falei várias vezes para vocês. Técnica energética é um ato mental, né? Encapsulamento é quando eu, a partir da minha mente, me encapsulo energeticamente. Eu crio uma cápsula, uma bolha em volta de mim, imaginária, né? E eu fico trabalhando mentalmente assim, aquela bolha, aquela bolha, aquela bolha, aquela bolha. E eu faço isso tanto ali, ó, eu fico ali 1 minuto, 2, 3, 5 minutos, que daqui a pouco eu me encapsulei. Tá? Então, se eu estiver num ambiente onde eu não gostaria de assimilar muito as energias, eu posso fazer essa técnica. Não tô dizendo para vocês viverem se encapsulando toda hora, também não é assim, tá? Em uma situação ou outra, a gente pode usar essa técnica de autodefesa energética, que é o encapsulamento energético. Lembrem, né? Toda técnica energética é um ato mental. Eu penso, me conecto com aquilo, me conecto lá com a bolha em volta de mim e eu vou criar essa bolha de fato em volta de mim, tá? Existe a exteriorização também das energias. A exteriorização ela é um pouquinho diferente da mobilização básica, porque a mobilização básica, eu falei para vocês que ela é num sentido vertical, né? Do pé até a cabeça, da cabeça aos pés. Esse, né? Igual eu dei o exemplo da caneta, né? Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Eu fico trabalhando, né? Aquele movimento energético. A exteriorização não, é como se você imaginasse que abrissem orifícios pelo corpo, pelo seu corpo inteirinho, e de repente aquilo começasse a fazer assim, ó, pra fora, por tudo. Imagine toda a tua cabeça, teu corpo todo fazendo assim, ó, tá? Jogando pra fora. No meu curso tem vídeos mais dinâmicos que mostram como é que é isso, tá? Tava mostrando para uma paciente aqui hoje no consultório de manhã. E aí, ó, vai exteriorizando para fora. Isso é mental, como eu tô falando desde o começo da live, tá? A exteriorização também funciona muito bem como autodefesa energética, tá? Bem, então falei da mobilização básica, falei do encapsulamento, falei da exteriorização. Tem uma outra coisa também que é principalmente para crianças agora, tá? Vocês que percebem que a criança de vocês chegou da escola irritada, né, que você percebe que às vezes ela assimilou muito as energias, você vai pedir para a criança pular e se chacoalhar, tá? Pula e se chacoalha, se mexe, né? É difícil mostrar para vocês na câmera, mas é de pé. Sabe quando você deixa teu corpo fazendo assim? Você faz tanto esse chacoalho, pode ter certeza que dá uma soltada também,
Então também é uma técnica de autodefesa energética. Eu gosto de fazer isso com crianças, tá? Porque aí eles nem precisam nem entender bem o que é que eles estão fazendo. Você só fala, vamos pular, vamos chacoalhar, aí eles vão te acompanhando, tá? E daí a última, que eu, assim, tem mais, tá, gente? A última eu falo que eu coloquei aqui na minha live, é a postura do cadáver. A postura do cadáver, ela é uma postura da yoga. Você deita no chão, tá? Pode ser na cama também, mas no chão eu acho mais legal. Você deita no chão todo esticadão mesmo, assim, barriga pra cima, deita lá, fecha os olhos, estica todo o teu corpo e você tenta ficar igual uma boneca de pano ali, um boneco de pano solto, morto. Olha o nome, postura do cadáver, como se você estivesse morto. Como é que é um morto, né? Você puxa pra cá, ele vai, puxa pra lá, igual um João Bobo, assim. Gente, façam, é muito legal, façam mesmo, tá? Então deitou ali. Você fica ali largado no chão por uns 5 minutos, mais ou menos. Mas não fica pensando num monte de besteira, na morte da bezerra, no que você tem que fazer amanhã e tal, nos teus problemas. Não faça isso. Tente se conectar com o seu corpo. Não fique, quando esses pensamentos virem, o pensamento veio, você já espanta o pensamento e volta pro seu corpo. Espanta o outro pensamento e volta pro seu corpo. Fica se conectando com o seu corpo. É um exercício de atenção plena, tá? E aí você se conecta com o seu corpo, sente o seu corpo e fica ali por 1 minuto. Experimentem fazer essa técnica. É mais uma técnica de autodefesa energética, tá? Bem, é isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês, tá? Eu quis trazer a importância da gente entender né, as autodefesas energéticas, as técnicas de autodefesa energética. Outra coisa que eu deixei anotado para não esquecer de falar para vocês. Quanto mais vocês fazem essas técnicas, melhor vai ser a saúde física de vocês. Isso eu garanto, tá, gente? Isso eu garanto pra vocês. Vai melhorar de TPM, vai melhorar do intestino, vai melhorar da dor de cabeça, vai melhorar. Eu falo pra vocês que houve uma época da minha vida que eu ficava com as pernas muito inchadas quando eu ia menstruar. Eu não conseguia quase fazer exercício, eu ficava bem cansada, tinha um pouco de dor lombar. E ficava bem irritada, era aquela famosa TPM, né? E eu comecei a fazer tantas técnicas energéticas que sumiu isso da minha vida, sumiu. Hoje eu faço o maior treinão, assim, pesado, mesmo que eu já for menstruar amanhã, por exemplo, eu não sinto mais isso. Então, muda nosso físico? Muda mesmo. Dor de cabeça vai embora, melhora mesmo. Eu tô falando bem sério pra vocês, tá? E ó, coisa simples, né? De graça. Não é, Lene? Que bom, né? Perfeito. Acho que eu até falei isso, né? Da TPM, para o dia que eu tava aí na tua empresa, eu acho. O que mais que eu deixei anotado aqui? Autodefesa energética. Sim. Autodefesa energética também é autodefesa de pensamentos. Tá conectado, tá? Então, gente, lembrem que os assédios não vêm só de fora, eles vêm de dentro também, eles vêm dos pensamentos. Então, quanto melhor a qualidade dos meus pensamentos, melhor as minhas energias, tá? Então, a gente precisa mesmo de terapia, né? A gente precisa de espiritualidade, a gente precisa de coisas que façam com que a gente se sinta bem com nós mesmos, que a gente se sinta em paz, para que a gente não precise ter pensamentos ruins. E todo mundo tem, eu tenho, todos nós temos em algum momento uma raiva, uma tristeza. A gente precisa expressar isso. Mas o que é que a gente tem que cuidar? Para não entrar em julgamento, para não ficar julgando os outros, para não ficar com raiva o tempo inteiro, para não se tornar uma pessoa intolerante, que quer controlar os outros, que quer ser melhor que os outros. Cuidar para que a gente não se torne doutrinador dos outros, sempre respeitando a opinião de cada um, sempre respeitando a individualidade de cada um, porque aí quando a gente vai colocando amor na vida, a gente vai colocando tranquilidade na vida, tudo vai ficando mais leve também. E aqui dentro vai ficando mais leve e fora vai ficando mais leve. E se a gente tem dificuldade para lidar com alguém, a gente precisa trabalhar isso, né? A gente precisa ir para terapia, para o que for, para constelação, para acupuntura, para qualquer técnica que vá te ajudar a lidar melhor com aquilo. Tem relacionamentos que são bem difíceis, eu sei, mãe com
com filhos, marido com mulher, sogra com nora, eu vejo isso muito. São relacionamentos difíceis que às vezes a gente precisa mesmo tratar a nossa percepção perante aquilo, né? Perante aquela pessoa, para que aí qualifique os nossos pensamentos e, como consequência, qualifique as nossas energias e qualifique a energia que nutre as nossas células, né? Certo, pessoal? Entenderam aí então o que é autodefesa energética, como fazer, a importância de fazer isso diariamente. Pode se encapsular, mas também não faça isso toda hora, tá? Faça isso em um momento adequado, num local que você gostaria de se preservar um pouquinho mais energeticamente, tá? Pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Então, daqui a pouco eu vou colocá-la aqui, pessoal que tá entrando agora, eu vou deixar ela gravada, você pode voltar lá pro começo. Cliquem no aviãozinho depois e mandem para os amigos, me ajudem a compartilhar aqui essas lives, ela vai para o YouTube também, tá? E eu vejo vocês na próxima semana, certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre as técnicas de autodefesa energética? Gratidão, Cláudio. Gente, beijo pra vocês. Boa noite. Tchau, tchau.